isso, ele despreza, ele vai esfriando, ele vai ficando ali, não, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá, e 17 anos se passam, e Deus agora tem que levantar e falar assim: olha, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, e a casa de Deus em ruínas? Acaso é tempo de vocês buscarem apenas os vossos interesses, e a minha presença vocês não buscam? Amados, queridos, eu fiquei pensando quando estava meditando lá em casa acerca dessa profecia de Ageu, sabe? Nós somos bons de justificativo, talvez a gente pudesse pensar assim: não, pastor, mas espera aí, né? Não é o momento da gente estar na igreja, não é o momento da gente estar se aglomerando, o momento não é propício para isso, né? A gente está com a pandemia aí, querido. O crente, ele não é negacionista e nem deve ser, mas também o crente não pode ser hipócrita, querido. Nós vamos trabalhar, nós vamos ao supermercado, nós vamos ao banco, nós mandamos nossos filhos para a escola, nós vamos na praia, nós vamos num monte de lugar, vamos na festa de aniversário, na festa de casamento, vamos em todos os lugares. Mas aí quando fala assim: não, vamos nos ajuntar comunitariamente e vamos adorar ao Senhor e prestar culto ao Senhor. Ah, não, pastor, olha, aí não é a hora não, viu, pastor? Não sou contra, mas não é hora, não está na hora ainda. Oh, queridos, você não deve ser negacionista, mas também a gente não pode ser hipócrita, querido. E é exatamente essa profecia de Ageu, é exatamente essa mensagem de Ageu. Olha, vocês habitam em casas apaineladas, mas dizem para o outro lado: ainda não é hora de edificar a casa do Senhor. Querido, para a gente concluir, a grande questão, para a gente finalizar, a grande pergunta, que agora do verso 12 ao 15 vai aparecer, é se nós vamos dar ouvidos ou não à mensagem profética. A grande questão é se nós vamos dar ouvidos ou não à voz de Deus. Ageu trouxe essa primeira profecia aí do capítulo 1, do verso 1 até o 11, e aí do 12 ao 15, então o texto diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, é o líder, e Josué, filho de Josadaque, é o sumo sacerdote, é o líder político e o líder religioso, e todo o resto do povo fizeram o quê? Atentaram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinham mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Verso 14, finalzinho: e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Irmãos, as nossas justificativas são razoáveis entre nós, queridos, mas quando nós chegamos na presença de Deus, os nossos argumentos humanos, eles caem diante de Deus, e no final das contas, amados, a grande questão é: vamos atender à voz de Deus, vamos atender ao chamado de Deus, vamos dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando ou não? Você pode me dizer assim: mas pastor, olha só, eu estou muito desanimado, eu estou prostrado, eu estou passando por grandes problemas, o Senhor não faz ideia de quantos problemas e quantas dificuldades eu estou passando. E é interessante, queridos, porque o povo também havia se desanimado, o povo também estava bem para baixo. E talvez você possa dizer assim: não, pastor, olha, eu estou assim, eu estou realmente enfraquecido, eu estou realmente adoecido na minha vida espiritual, o negócio está para baixo. Olhe comigo, querido, capítulo 2, verso 3, Deus de novo faz uma pergunta. É interessante que Deus gosta de nos fazer algumas perguntas. Capítulo 2, verso 3, diz assim: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Espera aí, pastor, não entendi. Amado, nós falamos, o primeiro templo em Jerusalém foi construído por Salomão. Salomão foi um tempo auge do reinado de Israel, e de muita fartura e de muita prosperidade financeira. O templo era belíssimo, o acabamento do templo era algo maravilhoso. O templo de Salomão, então, foi uma das grandes construções no mundo antigo, era uma coisa maravilhosa. Esse templo foi destruído,
E agora, então, ele estava recomeçando a ser reconstruído novamente. Só que Deus faz uma pergunta, ele diz o seguinte: há algum de vós, possivelmente havia algumas pessoas mais idosas, alguns anciãos em meio ao povo, que já haviam visto o templo antes de ser destruído. E Deus então faz a pergunta: há algum de vós que viu o templo na sua primeira glória? E aí Deus faz então, continua fazendo as perguntas e diz assim: como vedes agora? Como vocês o veem agora? Não é ele como nada aos vossos olhos? Queridos, a pergunta de Deus era para demonstrar o desânimo do povo, a apatia do povo, porque haviam aqueles que tinham visto o templo na sua primeira construção, na sua primeira glória, como era belíssimo, como era esplêndido, como foi uma obra magnífica, mas havia sido destruído e agora eles estavam reconstruindo, e o povo olhava para aquela reconstrução, e aqueles que ouviram dizer como era o primeiro templo, e aqueles mais anciãos que estavam ali, que tinham visto com seus próprios olhos, eles simplesmente se desanimaram e choraram e disseram: mas nem chega perto do que já foi. E talvez, querido, você possa dizer assim: pastor, o senhor está nos trazendo essa palavra de Ageu, que é uma exortação a nós nos levantarmos, a nós nos empenharmos a buscar o Senhor, e a nós nos empenharmos agora a nos envolver com o seu corpo, com a sua igreja. Mas pastor, eu estou desanimado, eu estou enfraquecido, eu estou muito para baixo. E Deus faz essa pergunta porque toca num ponto sensível do povo, porque haviam aqueles que estavam, eles olhavam para a construção e falavam: essa casa aqui, essa segunda aqui, ixi, não está nem perto do que foi. É isso que a gente está fazendo? Meu Deus, esse barraquinho aqui que a gente está falando como nome de templo do Senhor, esse negócio aqui não chega nem perto do que Salomão fez. Pelo amor de Deus, vamos parar logo com isso, vamos deixar quieto, vamos deixar mais 17 anos parado, porque está ruim o negócio. E Deus faz essa pergunta ao povo, só que Deus pergunta e aí responde. E sabe o que ele diz aí, querido? Verso de número 4, ele fala assim: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e, leia comigo, querido, o que está escrito aí? E trabalhai. Falei: não, peraí, pastor, não entendi foi nada. Eu estou falando que eu estou desanimado, eu estou te falando que eu estou aqui cheio de problema, eu estou falando que eu estou aqui angustiado, que eu estou prostrado na minha fé, e o senhor está falando, está lendo um texto que está falando para trabalhar. Querido, o povo estava desanimado e Deus sabia disso, é tanto que sabia que faz a pergunta: quem viu a glória da primeira casa? Quem está vendo a glória dessa segunda? Quem está desanimado, chorando, entristecido? Olha só, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, seja forte todo o povo e trabalhai. Era para o povo se envolver, querido, era para o povo levantar da sua poeira e das suas ruínas, e se juntar um ao outro, e se envolver, e edificar a casa do Senhor, e buscar o Senhor. E aí, querido, Deus estava falando: olha, vocês se levantam, vocês se fortalecem, e vocês agora se juntam e trabalham, e buscam o meu nome. Aí você fala assim: mas pastor, eu estou cheio de angústia, estou cheio de problema. Olha para o verso de número 7, querido, assim diz o Senhor, verso 6, verso 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus estava falando aqui, queridos? Uma das queixas do desânimo do povo é que a segunda casa, que o segundo templo, era incomparavelmente pior do que o primeiro. A construção física não estava legal, a estrutura física não era de se comparar com o primeiro. E Deus se levanta e fala assim: se anime, se levante, trabalhe, se envolva, se mexa, porque eu, Senhor, farei abalar céus e terras. Eu, Senhor, vou lutar as lutas que vocês não podem. Eu, Senhor, vou trazer os recursos que vocês não têm. Eu, Senhor, vou fazer aquilo que vocês não podem fazer, mas vocês precisam se fortalecer e se mexer e trabalhar.